Sabe aquele momento em que alguém fala algo que te deixa desconfortável, e você fica sem saber o que dizer na hora? Talvez tenha sido uma piada que te expôs na frente de outros, um comentário sarcástico disfarçado de brincadeira ou até aquele clássico olhar de desdém que te deixou sem palavras. A verdade é que situações como essas são mais comuns do que imaginamos, e a forma como reagimos a elas pode mudar completamente a maneira como os outros nos veem. Neste vídeo, você vai descobrir como conquistar respeito, sem gritar, sem bater de frente, sem perder o controle. Vamos revelar atitudes simples, porém poderosas, que causam impacto imediato. Técnicas que vão transformar a sua postura, elevar sua autoestima e, acima de tudo, blindar você contra pessoas que testam os seus limites o tempo inteiro. Assista até o final, porque aqui você vai entender como se impor com elegância, inteligência e, principalmente, com dignidade. A partir de hoje, você não será mais aquele que engole seco e finge que está tudo bem. Você já percebeu como algumas pessoas parecem adivinhar até onde podem ir com você? Isso acontece porque, mesmo sem dizer uma palavra, todos nós transmitimos mensagens sobre o que toleramos e o que não aceitamos. Estabelecer limites não é ser rude. É um ato de autorrespeito. Quando você deixa passar pequenas faltas de consideração no começo de qualquer relação, está, sem querer, ensinando o outro que tudo bem ultrapassar esse limite. E o problema é que quem ultrapassa uma vez, tende a repetir. No convívio pessoal ou profissional, deixar claro, com educação, mas com firmeza, o que você considera aceitável cria uma barreira natural contra abusos disfarçados de brincadeira ou jeito de ser. Você não precisa levantar a voz, nem fazer cena. Às vezes, basta um olhar sério ou um simples "prefiro que não fale assim comigo" para mudar a forma como as pessoas te tratam. Gente que tem limites bem definidos transmite uma energia diferente. É como se dissesse, "comigo não". E essa postura, por si só, já impõe respeito. Antes mesmo de você abrir a boca, o seu corpo já disse tudo o que precisava. A forma como você entra em um ambiente, como se posiciona, olha e até respira, tudo isso comunica. Pessoas que inspiram respeito têm algo em comum, uma presença forte, mesmo em silêncio. E isso vem da linguagem corporal. Manter a postura ereta, os ombros alinhados, olhar firme e uma expressão facial neutra, mas segura, é o suficiente para que os outros te percebam como alguém confiante, mesmo que, por dentro, você esteja nervoso. Por outro lado, atitudes como desviar o olhar, encolher os ombros, cruzar os braços o tempo todo ou rir de forma exagerada para agradar podem sinalizar insegurança. E pessoas inseguras, infelizmente, viram alvos fáceis. Respeito começa no visual. Quando você ocupa o seu espaço com naturalidade, sem precisar parecer maior ou menor do que é, você envia uma mensagem clara: "Eu me valorizo". Então, você também deveria. E o mais interessante é que, ao ajustar sua postura, você não só muda a forma como os outros te veem, mas também muda como você se sente. Confiança pode ser ensaiada e, com o tempo, se torna natural. Nem sempre a falta de respeito vem de alguém que te odeia ou que quer te diminuir de propósito. Na maioria das vezes, ela nasce de uma coisa bem mais comum, o oportunismo. Muitas pessoas não ultrapassam limites por maldade, elas fazem isso porque percebem que podem. Seja no trabalho, em amizades ou até dentro da família, existe uma lógica silenciosa funcionando. Se eu posso te diminuir para me sentir maior, por que não tentar? Essa dinâmica é sutil, mas real. Alguém te interrompe constantemente em reuniões. Pode ser que tenha aprendido que você não se impõe. Um amigo vive te zoando na frente dos outros. Talvez esteja usando você como escada social para parecer mais divertido. Entender isso muda o jogo. Porque você deixa de levar tudo para o lado pessoal e passa a ver essas atitudes como estratégias de sobrevivência social mal aplicadas. Não é sobre você. É sobre o que o outro está tentando ganhar às suas custas. E a melhor resposta para isso não é confronto direto. É posicionamento firme e silencioso, que bloqueia a tentativa sem gerar drama. Quem tenta te usar como escada só continua se você aceitar o papel. Existe uma diferença enorme entre exigir respeito e inspirar respeito. E essa diferença começa nas primeiras interações. Quando você conhece alguém e aceita pequenas atitudes desrespeitosas em nome da educação ou para evitar conflitos, está, na prática, ensinando essa pessoa que pode continuar te tratando assim. E o que começa com um comentário atravessado, lá na frente vira abuso disfarçado de intimidade. Por isso, o ideal não é esperar o desrespeito acontecer para então reagir, mas sim prevenir que ele aconteça. Como? Com pequenos gestos de autovalorização, negar convites que te colocam em situações desconfortáveis, recusar apelidos que te diminuem, não rir de piadas que te constrangem.
Respeito não se exige na base do grito. Ele se constrói pela forma como você se trata na frente dos outros. Pessoas observam como você se posiciona, e a partir disso decidem se devem ou não te respeitar. E se perceber que está num ambiente onde sua presença não é valorizada, a melhor resposta é simples: se afaste. Às vezes, o silêncio da sua ausência vale mais do que 1000 palavras ditas em vão. Você só tem uma chance de causar uma primeira impressão. E acredite, isso vale mais do que muitos imaginam. Quando você conhece alguém, os primeiros segundos são decisivos. E nesse curto espaço de tempo, o cérebro do outro já começa a te catalogar, confiante ou inseguro, alguém que impõe respeito ou que pode ser ignorado. A boa notícia que trago a você é: pequenos gestos fazem uma enorme diferença. Levantar-se para cumprimentar alguém, manter contato visual firme, apertar a mão com firmeza, demonstrar presença, tudo isso comunica que você tem consciência do seu próprio valor. Agora, um detalhe que muitos ignoram: não olhe para a mão do outro ao cumprimentar. Isso, mesmo que sutil, transmite submissão. Mantenha o olhar nos olhos, com naturalidade, nem desafiador demais, nem tímido demais. O equilíbrio entre segurança e respeito é o que constrói a sua imagem. Lembre-se, as pessoas te observam com atenção dobrada no início. E tudo aquilo que você permitir nos primeiros contatos tende a se repetir. Se você quer ser respeitado, mostre isso desde o primeiro segundo. Poucas coisas são tão desrespeitosas quanto ser interrompido enquanto está falando, especialmente na frente de outras pessoas. E mais grave ainda é quando quem te interrompe faz isso com frequência, como se sua fala fosse menos importante. Mas há uma maneira simples e poderosa de lidar com isso sem criar confronto direto: a pausa e o olhar. Quando alguém te interromper, pare de falar. Olhe diretamente para a pessoa, com calma e firmeza. Espere alguns segundos, só isso já causa desconforto em quem te cortou. Depois, diga com tranquilidade: posso continuar o que eu estava dizendo? Essa pergunta, por mais educada que pareça, tem o peso de um limite sendo imposto. Ela quebra o ritmo da interrupção e, ao mesmo tempo, preserva sua autoridade. É um recado claro: eu mereço ser ouvido. Esse tipo de postura cria um efeito imediato no grupo. Todos percebem que você não é do tipo que aceita ser silenciado. E o mais interessante é que, ao repetir essa atitude algumas vezes, as pessoas naturalmente vão começar a te ouvir com mais atenção. Porque quem sabe se posicionar, mesmo em pequenos detalhes, impõe respeito sem precisar levantar a voz. Você já foi alvo de uma piadinha em público e, por não querer parecer sem senso de humor, apenas riu junto, mesmo sentindo o estômago revirar por dentro? Esse tipo de situação é extremamente desconfortável e, infelizmente, muito comum. Algumas pessoas usam o humor como arma. Disfarçam críticas, deboches ou humilhações com o rótulo de "foi só uma brincadeira". Mas, no fundo, sabem exatamente o que estão fazendo, testando seus limites. A melhor resposta nesse caso não é rir junto, nem reagir de forma agressiva. É usar a inteligência emocional a seu favor. Ao invés de rebater na hora, pare e diga com calma: desculpa, não entendi, pode repetir o que você disse? Essa simples pergunta desmonta o humor da piada. Obriga a pessoa a repetir, em voz alta, algo que soou engraçado só no impulso, mas que perde completamente o tom quando falado com consciência. Quem faz piada para humilhar, geralmente conta com o riso automático do grupo. Mas quando você pede para repetir, você tira o impacto cômico e devolve o constrangimento para quem tentou te expor. Essa atitude muda o jogo. Não é agressiva, mas é firme. E mostra, sem precisar dizer diretamente, que com você não se brinca desse jeito. Existem pessoas que parecem ter como missão te provocar. São comentários maliciosos, indiretas, sarcasmos, tudo para ver até onde você aguenta calado. Mas aqui vai uma verdade importante: quem provoca, na maioria das vezes, está buscando uma reação emocional sua. E quando você reage com raiva, irritação ou justificativas, você entrega exatamente o que ele queria. Então, qual a melhor estratégia? Surpreenda com o inesperado. Ao invés de responder no mesmo tom ou se justificar, quebre o ritmo com algo completamente fora do contexto. A pessoa te provoca, e você responde com: você viu aquele café novo que abriu na esquina? Gostei do seu perfume hoje, qual é? Você sempre toma esse tipo de atitude com os outros ou só comigo? Essa técnica é chamada de quebra de padrão. Ela desconcerta, desarma e tira o controle do provocador. Ele esperava uma briga, uma reação emocional, e recebe um comentário aleatório, frio e elegante. Mais importante, você mantém sua dignidade intacta.
Quem provoca quer te desequilibrar. Quando percebe que não tem esse poder sobre você, simplesmente perde o interesse. Dominar esse tipo de resposta mostra controle emocional, inteligência e uma postura que impõe respeito sem esforço. Existe uma força silenciosa em saber quando é hora de ir embora. Ficar tentando provar seu valor em ambientes onde você é ignorado, desrespeitado ou subestimado é um desperdício de energia e dignidade. Às vezes, o respeito que você busca não vai vir de uma conversa, de um confronto ou de uma mudança de postura. Ele só aparece quando você vai embora e deixa sua ausência falar por você. Se afastar não é desistir. É reconhecer que o seu valor não depende da validação de ninguém. É saber que não se encaixar em certos círculos não é um defeito, mas um sinal de maturidade. Afinal, quando você escolhe sair de onde não é respeitado, você envia uma mensagem poderosa: eu me valorizo demais para aceitar menos do que mereço. E tem mais: quem não respeitava você em sua presença, muitas vezes começa a perceber seu valor quando sente o vazio que você deixou. Porque a ausência também educa. Ser uma presença ignorada é desgastante. Ser uma ausência sentida é respeitável. Respeito não se implora, não se exige aos gritos e muito menos se conquista tentando agradar todo mundo. Respeito se constrói na forma como você se trata, se posiciona e se permite ser tratado pelos outros. Neste vídeo, você aprendeu que atitudes sutis, como manter uma postura firme, saber o momento certo de falar, ignorar provocações ou até mesmo sair de cena, tem mais poder do que confrontos diretos. Você não precisa ser agressivo para ser respeitado, mas precisa ser claro, firme e, acima de tudo, coerente com aquilo que você transmite. E aqui vão algumas dicas práticas para aplicar a partir de hoje. Ao sentir que alguém passou dos limites, não desconverse. Diga com calma: prefiro que esse tipo de comentário não se repita. Quando fizerem piadas às suas custas, não ria por obrigação. Pergunte: você realmente achou isso engraçado? E se perceber que um ambiente não valoriza quem você é, lembre-se, você não precisa ficar para ser respeitado. O mundo testa o tempo todo o quanto você se respeita. E as pessoas vão tratar você exatamente do jeito que você permite. Agora me conta, qual dessas atitudes você já colocou em prática? E qual delas vai começar a usar hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e claro, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, quem se respeita, ensina os outros a fazerem o mesmo.